Empresário precisa trabalhar muito. Então já coloca aí, desde já, o que é que você acha, se empresário realmente precisa trabalhar muito. Esse é um tema dentro do primeiro episódio do programa Crescer Sem Enlouquecer. Então seja muito bem-vindo a esse programa, um programa Crescer e Enlouquecer, que é coisa de empreendedor pleno. Aqui a gente discute estratégias de ajudar empreendedores a deixar de ser escravos e sim crescer sem enlouquecer. Porque muitos empresários hoje são prisioneiros das suas empresas. E eu sou Macário Moraes, eu sou empreendedor, eu sou palestrante, mentor e investidor. E além disso, reikiano, yogi, maratonista, pai de 2 filhas, casado há 24 anos. Em resumo, um empreendedor pleno que entendeu a importância de atuar sobre todos os capitais físico, emocional, espiritual e intelectual para poder sim ter sustentação para que possa ter a construção de um patrimônio capital financeiro também como resultado disso, e não necessariamente como a única forma de chegar nisso. Então, a você que está chegando aqui nesse primeiro episódio, seja bem-vindo, e o tema é simplesmente empresário precisa trabalhar muito. Então, bom dia, Ângela, bom dia quem for chegando, quem estiver assistindo depois, porque aqui a gente vai falar um pouco sobre como é a perspectiva de um empresário, se ele precisa ou não trabalhar muito. Primeiro vamos entender o que é trabalhar muito, e esse trabalhar muito ele tem gerações que têm uma perspectiva diferente. Então, eu sou de uma geração X, chamada geração X, que são as pessoas que nasceram nos anos 70, anos 80. Existe a geração Y, que são os milênios, entre os anos 80 e 90, e a geração Z, que é a geração nascida aí nos anos 90 e esses últimos anos aí. Existe até uma outra geração aí, mas vamos nos manter nessas 3 gerações. Nessas 3 gerações existem perspectivas diferentes sobre o que é trabalhar muito, sobre a perspectiva que cada uma tem. A nossa geração, a minha geração, a geração X, via o trabalho uma única forma de se manter ativo e até de reconhecimento pessoal. Foi a geração dos workaholics, em que ser workaholic, trabalhar direto, ser um viciado no trabalho, era glamouroso, era até bonito dizer que era workaholic, era uma distinção. E isso ao longo das gerações elas vêm mudando. Então, quando a gente olha para a geração Y, a geração Z, percebe-se que a forma de olhar para o trabalho já não é a mesma. E nem por isso eles são menos produtivos e nem por isso eles têm menos resultados. Isso mostra para as gerações que vieram um pouco antes, como a geração X, que é possível enxergar o trabalho de uma forma diferente. A geração X, lá dos anos 70, 80, que talvez seja a maioria dos que estão vendo agora, tinha um slogan que era Time is Money, então tempo é dinheiro. Essa nova geração já enxerga como Time is Life. Então eles têm uma perspectiva diferente, que o tempo ele é vida, não o tempo é dinheiro. Isso daí traz grandes reflexões para quem está pensando sobre essa perspectiva da geração X e ainda não entendeu ou não tem a resposta se de fato empresário precisa trabalhar muito. E aí eu vou trazer aqui uma perspectiva que eu demorei muito tempo para entender sobre a diferença entre trabalhar muito e trabalhar de forma intensa. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa naturalmente muito intensa, mas existe uma diferença que é importantíssima de fazer essa distinção. Porque trabalhar muito, ela simplesmente algo relacionado a muitas horas corridas de trabalho, com muito tempo, ao longo de muito tempo, normalmente com tarefas repetidas e que não necessariamente vão levar você a algum lugar específico. Então é como se a sua rotina fosse de uma quantidade de horas muito longa, ao longo de muito tempo, e que simplesmente você se acostumou com aquilo. Isso é trabalhar muito. O trabalho intenso, ele já tem uma perspectiva um pouco diferente. É possível sim que você tenha longas jornadas de trabalho, mas por um tempo limitado, direcionado para um objetivo, e em que você consegue encaixar nessa rotina atividades que são além do trabalho.
Tem uma postagem muito bacana que vem rodando aí na internet, mostrando o seguinte, que a perspectiva de vida do passado basicamente tinha cargo e dinheiro. E hoje a perspectiva do trabalho, ela inclui outros elementos, como saúde física, saúde mental, saúde espiritual, tempo para lazer. E tudo isso daí faz parte de uma perspectiva diferente. E aí alguém pode me perguntar, e desde já eu já estimulo quem está aqui a fazer suas perguntas, sobre essa distinção entre trabalhar intenso e trabalhar de forma e trabalhar muito. Afinal de contas, o que é melhor? Trabalhar de forma intensa ou trabalhar muito? E aí eu trago o exemplo da formiga e do leão. Olha só, a formiga ela trabalha quase que o tempo todo. Eu não sei, eu nunca vi uma formiga dormir. Então, se você viu uma formiga dormir, então me avisa aí, porque eu ainda não encontrei esse momento. As formigas estão sempre trabalhando. Elas estão sempre nessa sequência de atividades que eu acabei de falar para vocês. Agora, o leão, que é o predador, é o rei da selva, ele tem momentos de intensidade. Então, ele descansa um tempo, ele faz outras atividades, ele protege, ele procria, mas no momento de ele se alimentar, ele tem uma observação daquela presa e depois ele vai lá e atinge o objetivo dele. Ele é intenso naquele período e depois ele tem um período de descanso. E ele é o rei da selva. A formiga é exatamente a referência que eu tenho de um trabalhar muito, que é o que acaba acontecendo com a maioria dos empresários. E aí você deve perguntar, mas Macário, então que danado, como é que funciona isso na real? Então deixa eu primeiro dizer o seguinte para vocês. Por que é importante a gente falar sobre esse tema? Por que é importante a gente falar sobre quem é boa? Realmente, a leoa caça, ele vai lá só para o desfecho. Muito bom. Esse exemplo que eu dei, pessoal, não é necessariamente do leão. É a leoa que faz a caça. Catiana fez essa correção bacana, Catiana. Então, assim, por que é importante falar sobre trabalhar muito? Porque a gente está vivendo num momento em que grande parte da população ela tem sido afligida por síndromes como burnout, depressão, síndrome de pânico e tantas mais, que tem relação sim com os nossos hábitos e entre os principais hábitos, porque ocupa muito tempo da nossa vida, o trabalho. Então, se a gente está vivendo uma sociedade em que a gente tem tido vários sintomas, vários transtornos, inclusive eu fui tempos atrás, antes de todo esse movimento que se transformou no movimento Prendorpleno, fazer com que haja um direcionamento para o movimento Prendorpleno, eu também tive a síndrome de burnout, então eu sei muito bem o que é que acontece quando se trabalha muito. E aí vem o seguinte, por que é importante isso? Porque nós estamos ficando doentes, nós estamos perdendo vitalidade, nós estamos perdendo tempo e nós estamos perdendo disposição. E para o empreendedor ter disposição, ter energia para trabalhar no objetivo dele, na meta dele, naquilo que ele escolheu por vontade dele, faz muita diferença. Então, primeiro ponto aqui que eu quero reforçar com vocês, existe uma diferença muito grande entre trabalhar muito e trabalhar de forma intensa. E qual é a forma que você está trabalhando? Então já pergunto a você, hoje você trabalha muito ou você trabalha de forma intensa? Eu falei um pouco aqui sobre a síndrome de burnout, e aí que eu tive, e como tantos, que hoje acomete não só empresários, como vários funcionários desse tipo de empresário. Eu conheço empresas que os funcionários estão passando por esse tipo de transtorno, que inclusive hoje é reconhecido pela OMS como sendo um transtorno que pode gerar afastamento do trabalho. E eu tinha como hábito, já que eu falei de hábito, de trabalhar muito, nessa perspectiva que eu acabei de caracterizar, que eu tinha 6 empresas, então eu estava toda hora em algum lugar, e chegou momentos em que eu simplesmente estava dirigindo e eu apaguei. Por quê? Porque o nível de trabalho era muito grande, eu trabalhava segunda a segunda, todos quase que direto, fazendo viagens. E quando eu estava aqui, eu estava me deslocando para as franquias. Então, esse hábito, que foi muito comum na geração, principalmente quem nasceu nos anos 70 e 80, como eu, ele acaba levando para resultados que não são sustentáveis. Então, se eu quero ter uma vitalidade e uma capacidade de empreender ao longo de mais tempo, eu tenho que olhar de uma forma diferente.
Mas Macário, então quer dizer que você não trabalha muito? Não é isso que eu estou dizendo, nessa perspectiva que eu estou dizendo é o seguinte, eu trabalho de forma intensa. E eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Então essa semana que passou, eu tive, trabalho no sábado, inclusive no domingo, que deve ser para você uma coisa assim, extremamente estranha, quando eu estou falando de crescer sem enlouquecer. Mas esse trabalho intenso, ele seguiu as regras que eu acabei de falar para vocês. Ele foi durante um período fixo, então eu sabia que eu ia trabalhar entre quinta e domingo de uma forma muito intensa, porque eu tinha um objetivo, está sendo feito um lançamento de um evento extraordinário, que é o Reação Empreendedora, que eu vou estar lá com diversos empresários durante uma semana, com Roberto Chinanchi, que é ao vivo, algo que eu venho programando há muito tempo. Então toda a intensidade, que inclusive aconteceu no domingo, ela teve um tempo definido, que aconteceu até ontem. E aí ao terminar ontem, dá aquela pancada, porque realmente a intensidade ela consome muita energia. Hoje eu tive a volta, ao meu habitual de atividade física, tomei um banho de piscina, dei uma relaxada, fiz a minha meditação até chegar aqui. Então a intensidade ela teve um pico de 4, 5, 6 dias, nem por isso eu deixei de fazer algumas atividades que são compensatórias, para que eu pudesse manter essa intensidade, e depois eu dei uma parada, não fico esperando as férias, como quem trabalha muito faz, aos que tiram férias, porque muitos não tiram férias. Então eu dei um pico de intensidade para que depois eu desse uma parada durante o percorrer. Isso é trabalhar de forma intensa. Tá? Mesmo que haja uma quantidade de horas grande trabalhada, muitas vezes eu chego a trabalhar 3 turnos por conta das mentorias. Então em dias de mentorias eu trabalho manhã, tarde e noite. Mas existe uma organização de atividades, existe um direcionamento para a meta, existe uma composição de capitais que vão me ajudar a balancear isso ao longo do percurso. E aí vem a diferença entre trabalhar muito e trabalhar de forma intensa. E aí você pode pensar que isso não é comum, talvez não tenha efeito, mas eu vou trazer aqui a situação de um mentorado chamado Cazé. Eu vou dizer o nome dele porque ele publica isso, inclusive tem um vídeo depoimento dele. Cazé, ele é da Cazé Suprimentos, ele tem materiais de limpeza, uma empresa de materiais de limpeza, que dentro da mentoria cresceu 25% e agora está crescendo a mais de 30% após a mentoria. Então Cazé, ele trabalhava muito. O que ele fazia? Ele tem uma empresa pequena, com 3, 4 funcionários, ele estava lá trabalhando manhã, tarde e noite, sábado e domingo, porque ele praticamente fazia todas as atividades, e ao fazer isso, ele começou a perder tanta disposição e energia, que ele não estava conseguindo dar conta mesmo com a empresa dele crescendo. E ele já estava chegando naquele ponto de jogar a toalha, porque não estava dando conta daquilo. E isso daí era a realidade dele, e ele não sabia como mudar isso. Ele, ao mudar a agenda dele, ao mudar a rotina dele e tornar a rotina mais produtiva, e é o que eu vou falar um pouco aqui agora para vocês, a gente está aqui na metade desse nosso encontro, do primeiro episódio do Crescer Sem Enlouquecer. Se você chegou agora, nós estamos falando do tema empresário precisa crescer, precisa trabalhar muito. Então eu vou falar para vocês aqui como o Cazé transformou a rotina dele numa rotina produtiva. Uma rotina que era de muito trabalho em uma rotina intensa. Então, voltando aí aos elementos de uma rotina intensa, então eu tenho sim quantidade de horas que eu posso dar muito, então eu não estou simplesmente meditando e respirando todos os momentos. Então eu tenho sim dias e tenho uma agenda que é preenchida por atividade, mas eu complemento ela com atividades energizadoras. Atividades que estão relacionadas à minha parte física, à minha parte espiritual e à parte emocional, que são os capitais que são tão trabalhados na roda dos empreendedores plenos. E além disso, eu estou direcionado para uma meta, porque a própria meta, ela reenergiza e ela faz com que a gente perceba se a gente está ou não no caminho, diferente de quem está numa sequência de atividades que parece que não vai ter fim. Então olha para esses 3 elementos aí que eu acabei de falar, porque eles fazem a diferença entre olhar por trabalhar muito e trabalhar de forma intensa. E por onde começa uma rotina produtiva? Então eu provoco vocês aí a onde começa uma rotina produtiva.
onde você começaria uma rotina produtiva se você está preso no trabalhar muito, tá? Então, se você trabalha muito, é muito provável que você não consiga dar conta disso ao longo do tempo, porque isso consome muito a energia, como eu já falei um pouco aqui. Então, como ele começa uma rotina produtiva? Quem é que pode me ajudar aí, deixando aí, né, temos alguns mentorados, como começa uma rotina produtiva. Então, primeira coisa, pessoal, a resposta que vale talvez uma virada de chave muito grande. A mudança para trazer uma rotina produtiva é quando você se coloca como prioridade na sua agenda. É isso mesmo, parece ser muito simples, mas tem pessoas que passam a vida toda e elas não conseguem entender que ela é prioridade. Se você coloca o seu trabalho, se você coloca a sua esposa, se você coloca seus filhos, se você coloca seus parentes, se você coloca qualquer coisa que não seja você já começou a não ter uma rotina produtiva. Porque a sensação que você tem de estar se colocando dentro dessa prioridade faz você se perceber muito mais fortalecido. E ao se colocar nisso daí, você começa a ter mais clareza do que é prioridade. Porque imagina o seguinte, se a sua empresa não tiver você, é possível que ela não funcione, principalmente se for uma pequena empresa. Se sua família estiver sem você, é provável que ela ou substitua por outra pessoa ou ela tome um rumo diferente. Então você, como prioridade, passa a ser o elo dessas outras coisas. E Macário, como é que eu consigo fazer com que eu seja a prioridade dentro da minha agenda? Então, pessoal, não há algo mais poderoso para quem está na roda viva do hábito de trabalhar muito do que começar o dia se dedicando a 2 capitais que são muito potencializadores de tudo que a gente vai falar aqui no programa Crescer Sem Enlouquecer. Não necessariamente nessa ordem, mas é assim que eu faço. Toda a parte que conecta você a algo maior, que seja a sua crença, que seja a sua fé, que seja o propósito. Isso eu coloco no capital espiritual. Então, se você tem algum desses elementos, crença, sua fé, ou um propósito maior, uma meta, um objetivo, tá? Então você utiliza as práticas para que aquilo aconteça. E aquilo pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o tempo que você conseguir se dispor aquilo. Então, oração, contemplação, meditação, silêncio, simplesmente o silêncio, simplesmente o fato de você não abrir o celular na hora que você acorda, mostra para você que você é a prioridade dentro da agenda. Por quê? Porque você está se conectando com algo maior, com uma dessas coisas que eu acabei de falar. E isso daí ajuda, e vamos falar cientificamente, é o cérebro a ele dar uma resetada. O sono reparador, ele ajuda a limpar aquilo que ficou do dia anterior. Agora, na hora que eu reseto com algumas dessas práticas que eu falei, você simplesmente limpa para que você possa abrir a sua cabeça para atividades, além dessa sensação de autocuidado e de prioridade que você está se dando. E aí, feito isso, né, a sensação de conexão maior já no início do dia, não a conexão com o outro, mas a conexão com você, aí a gente vai para a outra etapa, que é o capital físico, como já foi colocado aqui. O capital físico, pessoal, está relacionado a 3 elementos. O sono reparador, uma alimentação ativadora e o exercício físico direcionado a uma meta. Então não é simplesmente o treino, mas o treino para um objetivo que você definiu. Porque muitas vezes você está aí, está fazendo coisas pelos outros. Você está tendo metas nas suas empresas pelos outros, para pagar seus funcionários, para poder pagar os fornecedores, mas aquilo não está para você. Eu vejo vários e vários empresários que estão trabalhando muito e que não sabem por que estão trabalhando. Eles simplesmente perderam a conexão com aquilo que eles, com o motivo que fez com que eles tivessem uma empresa. E aí a parte física, né, ou o exercício físico, qualquer tempo que seja. Macário, eu não tenho tempo. Isso é a maior mentira que você fala para você. Porque se você disser que não tem tempo, eu desafio você a fazer 1 minuto de prancha. 1 minuto de prancha, né? Prancha é um exercício que ele trabalha toda a musculatura do corpo
E se você não tem nem tempo para fazer exercício, para ir para uma academia ou qualquer coisa que seja, faz uma prancha de 1 minuto. Ah, não é fácil, então faz 5 minutos de prancha. Então uma pessoa que não tem 1 minuto ou 5 minutos para si, então ele vai ter tempo para fazer o quê? Então ele está naquele modelo mental, na crença que trabalhar muito é a única forma de ele se sustentar e sobreviver. Então, e isso daí, pessoal, talvez para mim tenha muito mais potência, porque quando eu tive a síndrome de burnout e eu percebi que eu ia passar o resto da minha vida tomando remédio, vejam só, eu vivia num nível de trabalho, de muito trabalho, trabalhando domingo a domingo, várias horas e de uma forma desequilibrada, e não dava prioridade àquilo que era mais importante, que era eu, né? E com isso todo o tempo era colocado para a atividade profissional, e que tinha resultados e que estava tudo bem, mas me causando, eu pagando um preço que eu não estava consciente dele. Então, no momento em que eu entendi que eu ia passar o resto da minha vida tomando remédio, tarja preta, porque simplesmente o meu corpo tinha se viciado naquilo, e porque eu não tinha colocado a minha vontade de me cuidar à frente do hábito, eu decidi que eu iria realmente fazer uma mudança. E essa mudança, na hora que eu coloco o meu corpo como um elemento de mudança, que eu percebo que não tem funcionário, não tem esposa, não tem tempo, não tem governo, não tem nada que eu possa colocar culpa, porque entre eu e o meu corpo, você e o seu corpo, não há nada. Tudo que tem é você, sua vontade, sua atenção e a sua ação. E se você não consegue fazer isso dentro da sua vida, da sua rotina, como é que você vai atingir uma meta na sua empresa? Porque para atingir uma meta, mais uma vez, você não precisa trabalhar muito. Você sim deve trabalhar de forma intensa, que é isso que eu estou mostrando aqui. O empresário não precisa trabalhar muito, pessoal. Trabalhar muito é uma perspectiva de trabalhar sem gerar um resultado futuro sustentável. O trabalhar de forma intensa, ele tem alguns elementos de trabalhar muito, mas ele está direcionado a um objetivo que é sistêmico, que é equilibrado, que vai ser sustentável ao longo do tempo. Tá? E com momentos de parada que não precisa esperar você ou parar numas férias, para os que tiram férias, ou ser parado pela saúde, que é o que acontece também com muitas pessoas, que só param para fazer isso quando eles simplesmente estão sufocados e cansados. Quero aqui honrar aqui a presença do Ricardo Bellino, que é um homem que tem trazido uma perspectiva incrível sobre o empreendedorismo. Então, quem está me vendo aqui, entra aí no Ricardo Bellino, que você vai enxergar o que é essa perspectiva também no nome, através de um homem que teve negócio, inclusive, com Trump. E aí, ao eu entender que o exercício físico direcionado para uma meta, ele era algo que dependia completamente de mim, eu percebi que isso me ativava também dentro das competências empreendedoras, tá? E isso faz com que a gente tenha uma nova virada de chave. Essa virada de chave é prática, é você se colocar da rotina. E quanto tempo eu vou precisar para começar a fazer isso? Pode ser amanhã, tá? Eu falei para vocês aqui que uma ativação física pode demorar 1 minuto. Fazer uma oração, uma contemplação, uma meditação, um silêncio, ela não precisa mais do que 5 minutos. E ela já tem benefícios no seu cérebro. Agora, se você acorda de manhã e já liga seu celular, você está mostrando que a sua vontade está fraca. E se sua vontade está fraca para se sustentar um celular, imagina as distrações que vão ter no dia a dia. E no impulso que vai ser levado para quem quer trabalhar menos ou trabalhar de forma intensa. E aí você deve ficar pensando, peraí, mas ele está falando isso porque já tem um negócio que está funcionando, que tem pessoas, quem é que vai cuidar da empresa se eu não usar todo o meu tempo para isso? Pessoal, se você não cuidar de você, não vai ter ninguém para cuidar da empresa. Se você não cuidar de você, não vai ter ninguém para cuidar da empresa. E tenha certeza, essa empresa ela pode passar um tempo sem você. Talvez você é que ache que você é tão importante para que ela funcione. Mas observar o que a empresa ela precisa e dar prioridade à meta e não simplesmente ao funcionamento dela. E entender que você precisa contratar pessoas, porque se
você tem uma empresa que depende 100% de você para funcionar e você acredita que é o único jeito dela continuar funcionando, é porque você é funcionário da sua empresa. E uma empresa, ela precisa de empresários, empreendedores, para fazer ela crescer, e é crescer sem enlouquecer, enquanto você deve contratar funcionários para fazer a empresa funcionar. Isso não importa se você tem 20 funcionários, nenhum funcionário, mas enquanto você estiver fazendo atividades e que por medo você não contrata, então simplesmente você vai continuar trabalhando muito e não trabalhando de forma intensa. E trabalhar muito não é garantia de atingir o objetivo, enquanto que trabalhar de forma intensa tem muito mais chance de atingir objetivos. E aí eu vou aqui já para a reta final. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Eu gostei aqui do comentário da Ângela, que foi da turma 3 da mentoria, que diz que o leão delega atividade para a leoa. É isso aí. O leão faz esse papel de fato, né? E ele chega em alguns momentos, porque cada um tem seu papel, mas isso vai servir para outro tema do programa Crescer Sem Enlouquecer. Mas já que eu falei do leão e da formiga, eu vou trazer aqui uma analogia que muitos aqui já devem conhecer, mas que serve muito para esse momento, né? Há uma história que existia um lenhador, e esse lenhador, ele estava lá, né, batendo lá na árvore, uma árvore grossa, e ele batia insistentemente na árvore, né, para cortar ela desesperadamente durante muito tempo. Enquanto que um outro, ele chegava, batia um pouco, ia para casa, almoçava, afiava o machado, né, fazia outras coisas. Quando chegava lá, ele botava de forma intensa o martelo na árvore. E depois de um determinado tempo, a árvore, que era meta, o objetivo, ela tinha sido caída e com muito menos esforço pelo segundo lenhador. Enquanto o primeiro, ele estava cansado, ele estava esgotado e ele simplesmente não conseguiu derrubar aquela árvore. Então fica aí a lição para todos que acham que trabalhar muito, ela é a forma única que o empresário tem. Trabalhar muito é necessário. Há momentos na vida de um empreendedor que há maior demanda. Eu nesse momento, né, com um crescimento que eu estou fazendo de sair de 5 empresas para 50, existe uma intensidade maior, mas ter uma rotina produtiva, encaixar o capital físico, emocional e espiritual junto ao intelectual, saber que você não pode esperar muito para poder parar, para você ter paradas que te reenergizem, mas que você entenda e defina por vontade quais são os momentos em que você vai ter intensidade para que você possa parar direcionados aos seus objetivos. Isso vai fazer você aproveitar a intensidade, né, de um empreendedor que está movido por um objetivo, movido por uma meta. E lembre que o seu corpo é um grande laboratório, ele é um grande central de informações que está dizendo para você se você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Ele tanto sente fisicamente quanto ele sente espiritualmente. Então, você muitas vezes vai sentir se você está se colocando para um objetivo ou se você está simplesmente fazendo pelos objetivos dos outros, tá? E não ter tempo para delegar, como o nosso amigo Israel colocou aí, ele é algo que acontece muito no começo, tá, pessoal? Então, se eu puder dizer alguma coisa para vocês, se você não tem tempo para delegar, encontre alguém que possa ajudar você a delegar. Tá? Esse alguém pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser uma agência de trabalho, né? Uma agência de emprego, porque muitas vezes o fato de você achar que vai trabalhar sozinho, ele é o teu maior limitador. Tá? Enquanto nós somos o nosso limite, nada acontece. Porque o que a gente precisa de fato é entender que nós fazemos parte de um grande sistema que precisa de pessoas. E quanto mais pessoas a gente tem, menos trabalho a gente terá. Pensa nisso, tá? Quanto mais pessoas nós temos, menos trabalho a gente terá. Desde que a gente saiba o que a gente quer, qual é a direção que a gente tem, que nós temos que ser prioridade na nossa agenda e que trabalhar de forma intensa é diferente de trabalhar muito. Então fica aí meu ponto de vista sobre esse tema, se empresário precisa trabalhar muito. E todas as quartas, às 11h30, nós vamos fazer esse programa. Então espero que você esteja aqui nos próximos. Divulga isso, esse momento do programa Crescer
sem enlouquecer, que é coisa de empreendedor pleno. E a gente se vê na próxima quarta-feira com algumas novidades que vão acontecer aí, trazido pelo meu amigo Isael, que é uma pessoa que está me ajudando a dar um novo momento aqui para o Empreendedor Pleno. Então espero que vocês tenham gostado.